Queridos, louvado seja Deus, sejam bem-vindos a mais um espaço de meditação na Palavra de Deus. E hoje eu quero aqui falar-lhes concernente a 3 pontos ou 3 formas que o inimigo usa para poder combater e destruir aqueles que trabalham na obra de Deus. Mas antes aqui de deixar ficar essa mensagem, eu quero pedir a você que está chegando aqui pela primeira vez, que faça sua subscrição neste canal, seja o seguidor do nosso canal e permita que o canal cresça por intermédio da sua vida. E também para você que já é seguidor do nosso canal, eu quero pedir que você possa partilhar esta transmissão com mais alguém. Permita que uma vida, uma família seja abençoada, restaurada, edificada por intermédio da palavra de Deus. Não esqueça de ativar o sininho das notificações e deixar lá o teu gosto. Assim você estará mostrando a relevância deste vídeo, desta mensagem para a vida de mais alguém em nome. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Quem vos fala aqui é o vosso irmão na fé, o pastor Avanço, diretamente de Moçambique, na África. Queridos, hoje eu quero falar-lhe concernente a 3 formas que o inimigo opera, trabalha para poder destruir aqueles que trabalham na obra de Deus. Meus amados, porque muitas vezes há pessoas que trabalham na obra de Deus, elas pensam que quando passam por dificuldades, por várias adversidades, alguns até chegam a desistir, outros abandonam, alguns eles ainda tomam força e continuam trabalhando. Mas eu quero que você possa me seguir atentamente nestes pontos que eu vou aqui partilhar contigo. Primeiro ponto, primeira forma que o inimigo trabalha para poder destruir aqueles que estão trabalhando na obra de Deus é fazer união ou associar-se com as pessoas. Entenda uma coisa, sempre que o inimigo ele tenta parar, ele percebe-se que alguém está trabalhando na obra de Deus, está dando a sua vida pela obra de Deus, o inimigo ele luta para poder associar-se, para poder se unir com a pessoa, porque o inimigo ele sabe que toda pessoa, todo adversário que ele tiver distante é difícil combater. Antes mesmo, quando alguém pretende combater uma outra pessoa, ela tende a se aproximar da pessoa. Porque quanto mais perto tiver o adversário ao próximo dele, ele tem como lutar, ele tem como saber de cada plano, cada projeto, cada fonte de recursos. O inimigo, quando tiver toda essa informação, ele consegue combater facilmente e vencer a batalha. Então, você precisa perceber e precisa vigiar. Sempre que as pessoas vão se aproximando de você, tenha o ato de discernir essa aproximação é para minha edificação ou para minha destruição. Em nome de Jesus. Segunda ferramenta que o inimigo usa para poder destruir aqueles que trabalham na obra de Deus é colocar ameaças. As ameaças, amados irmãos, elas têm poder de colocar dentro de uma pessoa o medo. E quando o medo toma conta do coração de um crente, automaticamente você não estará mais à altura de cumprir com excelência aquilo que é o trabalho ou a tarefa que lhe foi incumbida. O inimigo bem sabe que Deus ele nos deu espírito de coragem e ousadia e não espírito de medo. Por isso que ele tende a ameaçar para colocar medo dentro de ti. Perceba só, quando alguém começa a dizer assim, neste bairro você não vai construir uma igreja, porque certamente vais morrer, este lugar é lugar de bruxos, de macumbeiros, sei lá do que. Quando o medo toma conta do coração da pessoa, a quem Deus chamou, a quem Deus separou para poder exercer uma tarefa, uma determinada obra,
automaticamente você sairá. A coragem vai se afastar de ti, porque a fé e o medo não andam juntas, de mãos dadas. Não. O medo, meu querido, anda de mãos dadas com aquilo que nós chamamos de incredulidade. Andam juntos. Então, o inimigo ele tende a ameaçar, de modo a colocar medo em você. Terceira ferramenta que o inimigo usa para poder combater aqueles que estão trabalhando na obra de Deus é fazer com que você peque, ou que você desobedeça à vontade de Deus. Porque o inimigo sabe que a desobediência à vontade de Deus tem como culminância aquilo que é o abandono de Deus. Quando alguém se encontra fazendo a obra de Deus, o inimigo tende a colocar essa ferramenta a cada dia. Se ele tenta se associar e não dá certo, tenta jogar ameaça, não dá certo, o inimigo então começa a trazer ofertas de pecado a cada dia. Ele vai colocando propostas de pecado a cada dia para que você desobedeça à vontade de Deus. Porque na desobediência a Deus, você estará praticando o pecado. E o inimigo também sabe que você não pode agradar a Deus na desobediência. Não pode agradar a Deus no pecado. Então o inimigo vai trazendo ofertas, vai trazendo propostas, vai trazendo várias coisas, até mesmo subornos. O inimigo vai usando para poder te tirar do foco, tirar você daquilo que é a vontade de Deus. Se você parar para meditar comigo na palavra de Deus, no livro de Neemias, no seu capítulo de número 1, assim como o capítulo de número 2, a palavra de Deus nos narra a respeito do homem chamado Neemias. Diz a Bíblia que Neemias ele teve informe de que a cidade em que ele crescera estava em ruínas, destruída. Então Neemias ele é tomado pelo Espírito de Deus. Ele decide sair para poder construir a cidade. Quando ele sai para construir a cidade, a palavra vai nos dizer que haviam lá 3 homens que se levantaram como inimigos da obra de Deus, nomeadamente Tobias, Sambalate e Gesem. Esses homens saíram para poder pelejar, para poder lutar contra Neemias. A história diz-nos que esses homens, primeira vez, o que eles fizeram foi enviar uma mensagem, um mensageiro com uma escrita para dizer a Neemias: venha, una-se a nós e juntos vamos edificar a cidade. Neemias se apercebeu que aquela gente não era gente de se unir com ela para edificar a cidade. Neemias recusou a proposta de união. Quando Neemias recusa a proposta de união, a palavra de Deus nos diz que então eles enviaram uma carta pela segunda vez, ameaçando, dizendo que vamos te queixar ao rei, vamos te lixar ao rei, vamos dizer que você se rebeliou contra o rei, que você quer se tornar também rei. Então, quando a ameaça chega até Neemias, Neemias também se apercebeu que isto é uma ameaça e Neemias continuou firme naquela obra que ele estava realizando. Quando isso terminou, a palavra diz que pela terceira vez, eles então enviam também uma proposta, dizendo para Neemias que eles iriam pagar, que eles iam fazer muita coisa, e Neemias, se Neemias se unisse a eles, Neemias então vai declarar algo, vai dizer assim: eu não desobedeceria a voz de Deus em deixar de construir a obra dele, em deixar de fazer a obra de Deus, em deixar de construir a cidade, deixar de pregar, deixar de evangelizar, deixar de obrar na casa de Deus para ele se unir a vocês. Estaria a desobedecer a vontade de Deus. Neemias recusou também desobedecer a vontade de Deus. E perceba só, quando Neemias conseguiu se posicionar desta forma, Neemias
conseguiu construir as cidades. Não, eu quero dizer para você nesta bela manhã, tarde, noite, independentemente do horário que você estará acompanhando essa transmissão, quero dizer para você o seguinte, querido, ainda que o inimigo invista de qualquer forma que seja, vigie bastante nas alianças, nas amizades que vão querer se aproximar de ti quando você começar a se posicionar para fazer a obra de Deus. Vigie bastante nas ameaças que o inimigo vai trazendo até você, por intermédio da sua mente, por intermédio de pessoas, por intermédio de sonhos, de várias coisas. Vigie bastante. Terceiro, não desobedeça à vontade de Deus por nada. Continue fazendo a obra de Deus, porque o galardão que Deus tem para você é maior do que as ofertas que o inimigo traz para você a cada dia da sua vida. Meu querido, louvado seja Deus pela tua vida. Eu quero agradecer a você, meu querido, a você, minha querida, que ficou até este momento em nome de Jesus. E eu oro para que Deus te dê graça, para que Deus te dê forças, para que Deus te dê determinação e coragem para poder continuar firme em meio a toda perseguição, a meio a toda dificuldade que você estiver encarando ao fazer a obra de Deus. E a minha oração é que a mão de Deus possa te sustentar para sempre, em nome de Jesus. Você que ficou até aqui, em nome de Jesus, e ainda não fez a tua subscrição, eu quero lhe pedir que faça a sua subscrição em nome de Jesus. Recomende este vídeo para mais alguém, ative o sininho de notificações e deixe ficar o teu like. Deus abençoe você e até a próxima transmissão em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.